Neste dia que estamos celebrando, gratidão a Deus pela instituição da escola dominical, uma vez que nós encerramos no domingo passado mais uma série no livro de Êxodo, antes de começar a terceira, entendi que seria apropriado trazer uma instrução, fazendo referência à instrução bíblica, à ocasião da escola dominical. O reverendo Edson tinha até solicitado para escrever um artigo no boletim sobre isso, e eu requentei um artigo que eu tinha antes lá, mas decidi pregar ao invés de escrever um artigo sobre isso. Então, nesta manhã, nós vamos refletir um pouco sobre a instrução bíblica. Tendo conversado com o superintendente da escola dominical, o presbítero Marco Paiva, sobre alguns desafios que têm estado no coração da superintendência, preocupação, buscando capacitar mais, estimular os professores a ter uma visão mais precisa da Escritura e relacionar as histórias bíblicas com a mensagem da palavra de Deus, como aponta para Cristo e relaciona a nossa vida. Esta preocupação reflete uma preocupação muito bíblica, uma preocupação que estava presente nos profetas, estava presente nos apóstolos também, no nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, de uma maneira muito estranha, nós percebemos que há uma tentação de se abordar aspectos conceituais ou teóricos da fé, questões teológicas, e nós podemos ficar muito tempo discutindo sobre isso. Algumas pessoas parecem que são até treinadas, para não dizer até que acostumadas ou viciadas na disputa conceitual, não é? Nós nos distanciamos pessoalmente daquilo, falando sobre realidades que estão como que fora de nós e não tocasse a nossa própria vida. Por outro lado, percebemos também no discurso de algumas outras pessoas uma preocupação tão grande com atitudes e com ações que o discurso cristão fica focado em o que fazer ou o que não fazer, caindo, por outro lado, num outro desvio que é o legalismo, em que as pessoas buscam regrar a vida dos outros, o que fazer em tal ocasião, e muitas vezes não se sabe o porquê que aquela orientação está sendo dada, e agimos como se fosse domesticadores de animais religiosos. Se comporte desta maneira que você tem uma premiação, se comportar daquela outra, e as pessoas não entendem a razão destas coisas. Bem, esse abismo entre uma ortodoxia cristã e a própria vida cristã não faz parte do espírito da Escritura Sagrada. Em muitos lugares nós vemos como discursos intransponíveis, conceitos por um lado, em oposição à vida por o outro, não é? Mas a Escritura Sagrada une estas duas coisas. Há uma relação íntima, pessoal e profunda entre aquilo que acreditamos e a nossa vida. Alguém já falou que toda postura, toda atitude revela uma crença. E que toda crença desemboca em alguma postura também, de tal maneira que nós podemos entender um bocado do que a pessoa acredita, pela maneira como ela vive, pela maneira como ela se expressa, assim como também nós conseguimos, a partir daquilo que é realmente crido, nem sempre professado, mas lá dentro do coração se reflete na maneira como a pessoa age. Eu lhe convido a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito. E por que escolhi esta porção bíblica, no capítulo 2, versículos de 11 a 15? Porque, sendo uma carta pastoral, aqui se reveste ou está profundamente presente uma preocupação pastoral, não apenas presente no coração de Paulo enquanto apóstolo e pastor que era, pregador da palavra de Deus, mas também especificamente porque se trata de uma orientação para outro pastor. Paulo está escrevendo a Tito com uma preocupação tipicamente ministerial. E neste sentido é que nós percebemos esta harmonia desses dois aspectos. Numa capacidade que eu digo invejável. Não é? Eu conheço algumas pessoas como R.C. Sproul, seus escritos teológicos profundos, mas numa linguagem simples. Paulo demonstra essa capacidade de tratar de assuntos difíceis e complexos, como Pedro mesmo vinha a reconhecer, mas sempre fazê-lo de forma harmoniosa com a vida cristã. Os escritos paulinos são marcados por uma parte teológica, muitas vezes densa, na primeira parte, ele não é superficial na sua abordagem, explica questões profundas, mas não está exclusivamente dirigido à mente. O propósito é conduzir os seus leitores a
experimentar a vontade de Deus na sua vida, como bem falou o superintendente da escola dominical há pouco, dizendo, nós estudamos a Bíblia porque queremos conhecer aquele que nos deu a Bíblia e a sua vontade para a nossa vida. Isso está presente no autor bíblico. Paulo, quando está orientando a Tito aqui, quanto ao seu pastorado na ilha de Creta, para dar continuidade ao trabalho que ele havia iniciado, trata de uma forma muito prática assuntos teológicos densos, que é o ideal pastoral. Todo o trabalho sério e comprometido com Deus e com a fé deve tratar com seriedade e profundidade o que está sendo revelado, mas auxiliar os ouvintes a entender como estas coisas se relacionam com a vida, como se relacionam com as diversas relações que nós temos, com Deus, com o próximo, com o mundo, com o trabalho. Esta é o labor pastoral por excelência, o labor daquele que comunica a palavra do Senhor. E Paulo faz exatamente isso aqui. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15, eu passo a ler agora para a nossa instrução que nos diz a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, a tua palavra acaba de ser lida, uma porção dela, palavra que foi inspirada pelo teu Espírito. Nós dependemos do teu Espírito para termos uma compreensão apropriada do que esse texto sagrado nos diz. Mas também dependemos do teu Espírito para sermos transformados pelo texto bíblico. Não apenas entender o seu conteúdo, não queremos apenas estudar a tua palavra, queremos que ela produza em nós o propósito dado pelo Senhor de nos conformar à imagem do teu Filho Jesus Cristo. E isso nós não conseguimos fazer pela nossa força, pela nossa capacidade, conseguimos compreender algumas coisas, mas sem a assistência do teu Espírito, não teremos nem a interpretação apropriada, nem muito menos a resposta que se requer de nós. Por isso, suplicamos humildemente, assista-nos, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, oramos. Amém. Queridos, a instrução bíblica está como um dos objetivos da igreja cristã em todo o ministério da palavra. Entretanto, todo o ministério da palavra se dá por diversas frentes que têm ênfases e aspectos diferentes, é tanto que são qualificados por dons espirituais diferentes. O ministério evangelístico destaca a ênfase de atrair a Cristo, ao Evangelho de Cristo, aqueles que não têm esse conhecimento. O ministério missionário consiste em levar o reino de Deus pela palavra de Deus em lugares em que a igreja está fraca ou ainda nem sequer nasceu. O ministério do aconselhamento ou da exortação consiste em caminhar ao lado de alguém, ajudando a enxergar a vontade de Deus para as suas necessidades diárias. O ministério do discipulado consiste nesse pastoreio particularizado em que aquele que está discipulando se põe lado a lado com aquele que está sendo discipulado para vê-lo crescer no conhecimento de Deus e de sua vontade. O ministério, portanto, da pregação da palavra é aquele que consiste em anunciar a palavra com autoridade e poder para que as pessoas sejam por elas desafiadas para encontrar Deus na vida e saírem motivadas para cumprir a sua vontade. E várias outras frentes do ministério da palavra tem. Em todos estes aspectos, nós vemos que a instrução bíblica faz parte. Porque a palavra de Deus não produz os seus efeitos de uma maneira mística ou transcendental sem a compreensão bíblica. Nós vemos o Senhor Jesus descrevendo na parábola do semeador como a compreensão é essencial, de tal maneira que aqueles que não compreendem a palavra são como aquela semente que caiu na beira do caminho, e veio o diabo e arrebatou, nos diz a palavra do Senhor, explicando o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a boa terra que produz frutos, diz, é aquele que ouvindo entende a palavra e ela produz frutos.
Portanto, a instrução é parte extremamente essencial da vida da igreja e podemos até dizer, é o coração do ministério pastoral, é a instrução. Agora, a maneira como essa instrução é dada e a ênfase depende das competências espirituais e depende dos ambientes também. Como conservadores, nós somos muitas vezes tentados a acharmos que a instrução bíblica é um objetivo final da comunicação. E não é. É um meio. A graça de Deus ser conhecida e experimentada através da instrução bíblica é o objetivo de todo o ministério da palavra. Nós não produziremos nenhum tipo de benefício espiritual se o nosso objetivo for tão somente dar a conhecer estas coisas. Há figuras bíblicas e personagens que eram extremamente conhecedores, mas isso não produziu nenhuma transformação espiritual. E nós podemos dizer até o absurdo do exemplo do próprio Satanás, que conhecia a Escritura ao ponto de tentar o próprio Cristo citando a Escritura Sagrada. Ele seria um excelente aluno de escola dominical, ganharia todas as gincanas que nós promovêssemos aqui, estaria presente em todos os debates e seria elogiado pelo professor, dizendo, um aluno competente, entendeu bem o conteúdo. Não é? O que nos mostra que mais do que simplesmente conhecer, é o que nós fazemos com este conteúdo, é o que nós fazemos enquanto alunos e também enquanto professores. A preocupação de comunicar a palavra de Deus como meio da graça do Senhor para alcançar vidas e transformar pecadores em discípulos de Jesus Cristo é o objetivo. E é neste sentido que a escola dominical se diferencia de outras escolas. Se outras escolas, numa mentalidade ocidental, contemporânea, que é influenciada pelo pensamento grego, têm como objetivo principal oferecer um conteúdo em termos curricular, a escola dominical e a instrução bíblica como um todo tem o propósito de fazer do conhecimento um meio para um fim, que é a vida. O conhecimento de Deus, a comunhão com Deus, se tornar discípulo de Cristo. Isso deve estar presente no coração de cada professor que vai ministrar a sua aula. O que o texto bíblico quer nesta passagem? Quer levar o leitor ao quê? Conhecer Deus, arrepender-se, santificar-se, adorar, fortalecer a sua fé. São inúmeros os verbos. Eu me lembro de um professor que tive na época do seminário, que nos chamou a atenção muito seriamente, porque ele diz, vocês, olhando as atividades homiléticas, eu percebo que vocês parecem que só tem um verbo na homilética. Todo o sermão de vocês visa ensinar. Ensinar. Ele diz, a única coisa que a sua igreja tem a receber de você é ensino. Isso está complicado. Porque a palavra de Deus apresenta inúmeros verbos. Levar-nos ao arrependimento, à santificação, ao convencimento, à transformação, à adoração, à edificação do seu reino. Há inúmeros propósitos, nós não podemos entender e reduzir tudo à instrução. A instrução é um meio para um propósito maior, não é um fim em si mesmo. Quando Paulo escreve estas coisas, ele está escrevendo a Timóteo dizendo, você precisa entregar uma instrução à sua igreja, você precisa dar continuidade à obra que começou, e lembra, toda a instrução bíblica tem um propósito de ser instrumento da graça de Deus, porque a graça de Deus se revela através do ministério da igreja. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã. A instrução bíblica que revela a graça de Deus. Portanto, que é canal da graça de Deus, e não um fim em si mesmo. Essa instrução que nós recebemos dos professores, mas que os pais devem ser os instrutores dos seus filhos na sua própria casa. Você que tem um irmão em Cristo, alguém com quem você conversa e percebe que falta algo na vida dessa pessoa que você pode contribuir, a instrução visa esta contribuição. Paulo vai nos apresentar aqui a instrução bíblica que revela a graça de Deus como sendo, em primeiro lugar, uma graça salvadora sem acepção. Olha o que nos diz aí, versículo número 11, diz que esta graça se revelou salvadora a todos os homens. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Eu ouvi certa vez um certo pregador conhecido no Brasil dizer, vou destruir o calvinismo com um só versículo, e citou esse versículo aqui, que falou assim, a graça de Deus se revelou salvadora com todos os homens, mostrando uma absoluta ignorância da até a maneira de pensar típica dos apóstolos. Lembremos, Paulo é judeu, assim como todos os autores bíblicos, à exceção de Lucas, o que fazia com que ele olhasse o mundo a partir de uma ótica aliancista de judeus. Deus fez uma aliança conosco,
o seu povo, descendentes de Abraão, e nós somos servos do Senhor. Porém, com a nova aliança em Cristo, o que acontece é que Deus não tem mais um povo como primazia sobre os outros. Essa graça que estava sobreposta, basicamente, sobre os judeus na antiga aliança, agora se manifestou universal, a todos. Não é mais apenas um grupo de pessoas. Esta é a ideia que está sendo dita. O ministério da palavra tem que ter, a instrução bíblica tem que ter em mente o poder da graça de Deus de alcançar os que estavam fora, de trabalhar na vida de quem era ignorante, de alcançar, instruir e transformar até mesmo aqueles que estavam distantes, como está ocorrendo através da vida do ministério do apóstolo Paulo e dos outros que saíram plantando igrejas e semeando a palavra de Deus. Esta graça se revelou salvadora a todos os homens, ou seja, a todos os grupos humanos, não é apenas para um grupo de pessoas. Nós temos que lembrar isso. Alguém já falou, e nós conversávamos anteriormente, como desde o início, como bem lembrou o reverendo Edson hoje, a escola dominical, por exemplo, foi um instrumento muito eficaz de evangelização, o ministério da palavra. A palavra que se revela a todos, não apenas aos filhos da igreja, não apenas aos crentes que já estão matriculados e que ano após ano são os mesmos alunos desta escola, dessa instrução. É uma instrução que se revela a todos, que pode se estender à vida de outras pessoas e deve se estender à vida de outras pessoas. O que está ocorrendo aqui, nesse texto que nós lemos, Paulo está orientando um homem a dar continuidade ao trabalho na ilha grega de Creta. O que tinha de conhecimento bíblico antes de Paulo chegar lá? Nenhum. Mas a graça de Deus, que agora está se mostrando universal, chegou, e a instrução bíblica deve continuar trabalhando na vida destas pessoas. Ela se mostra eficazmente redentora a todos os grupos humanos, sem acepção de pessoas, altos e baixos, negros, brancos, homens, mulheres, ricos, pobres. Esta graça de Deus quebra todas as barreiras e alcança, e isto é a beleza do ministério da palavra na nova aliança. No versículo 13, a parte final, e versículo 14, nós lemos o seguinte: o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que é que Paulo está dizendo? Por que, Tito, eu estou exortando você a exercer este ministério da palavra e instruir outras pessoas? Isso vale para Tito, vale para nós pastores, vale para os presbíteros, professores de escola dominical, vale para os pais com relação aos seus filhos, vale para você que é cristão com relação ao seu amigo, que a providência divina colocou ao seu lado, no seu ambiente de trabalho, na sua rua, na sua cidade. Todo você que tem este conhecimento, a graça de Deus se mostrou salvador, e o próprio Cristo é potencialmente aquele a ser conhecido através da sua vida. Como estava ocorrendo em Creta. Ele diz: Cristo a si mesmo se deu por nós. Por que nós nos motivamos a anunciar a palavra para os outros? Não porque nós queremos demonstrar que temos um grande conhecimento bíblico, não porque nós sejamos melhores do que os outros, mas pela convicção de que Deus mandou o seu Filho dos céus para alcançar pecadores, e ele se dar a conhecer pela instrução bíblica. Quando compartilhamos a palavra de Cristo, quer de uma maneira mais formal, quer de uma maneira informal, nós estamos dando a conhecer esse Cristo que se deu por nós e que revela o seu propósito de remir, resgatar, comprar, purificar de toda iniquidade, atrair para si um povo exclusivamente seu, gente que Deus vai dizer: esse eu estou chamando para mim, o meu filho se deu por vocês, e o meu filho está chamando vocês pela voz daquele que abre a boca e fala a palavra, não apenas no púlpito, mas em casa, na vizinhança, no trabalho, numa conversa, numa oração, num aconselhamento. Preste atenção, quando você compartilha a palavra de Deus, você deve fazê-lo na certeza de que é o próprio Cristo que se dá a conhecer através das palavras dele. Nós somos apenas um canal para que ele se dê a conhecer e resgate um povo para si, um povo que ele vai trabalhar na vida. É verdade que as respostas das pessoas são diferentes na intensidade, na velocidade, mas Deus vai trabalhar na vida de todos. A ilha de Creta tinha alguns pecados até culturais. Paulo vai dizer que já há uma fama correndo no mundo de que o cretense era um tanto quanto preguiçoso,
Ele diz, como diz alguns dos poetas de vocês aí. Mas isso, a graça de Deus também vai trabalhar oportunamente. Tudo começa com olhar para Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E à medida que vamos conhecendo mais de Cristo, o seu senhorio vai se manifestando a cada área da nossa vida. É isso que ele diz, Deus está chamando um povo exclusivamente seu, zeloso, dedicado de boas obras, que há de responder. Jesus Cristo é a causa eficaz da graça salvadora, não é a nossa inteligência. Ó, queridos, eu gostaria de ser mais maduro e piedoso nesse aspecto. Não, poucas vezes, ao longo da minha vida no ministério, inclusive na experiência missionária, fui tentado a acreditar nas competências que recebi de parte de instrução para comunicar o ministério. E Deus, que ama os seus filhos e não quer vê-los de forma equivocada, sabe lidar conosco. E me quebrantou e me humilhou, como está dizendo, Raimundo, sou eu que faço, não é a sua competência. A competência é mero instrumento. Quem atrai, quem converte, quem santifica, quem produz, sou eu. Talvez você seja mais maduro que eu e consiga fazer uma distinção muito tranquila no seu coração entre o que Deus está fazendo e você simplesmente como um canal. Muitas vezes estou tentado a perder isso de vista e preciso me lembrar o tempo todo. Deus usa pela sua graça. É a maneira dele fazer, e por isso mesmo, tanto aquele que tem mais quanto o que tem menos podem ser úteis no seu reino. Lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 10, o outro recebeu 1, todo mundo vai prestar conta com a medida que recebeu, não com a que não recebeu. Alguns se veem, pastor, mas eu tenho tão pouquinha instrução, eu não sei falar, eu não sei dizer. O que você tem, comunique. Cristo é poderoso o suficiente para usar o pouco da semente que você tem para produzir esta nova vida. Ele é a causa eficaz de existir a igreja. O que é que nós vemos aqui? Paulo está explicando que o favor e a bênção de Deus são reveladas através de Cristo, rompendo as barreiras humanas, não limitadas a judeus ou religiosos, mas indo alcançar pessoas de origens distintas e de práticas distintas, porque Deus é eficaz, é eficiente em resgatar um povo escolhido seu do pecado e da miséria para si mesmo, para a sua santidade e glória. Ele é poderoso para fazer isso. O ensino desta porção é, através da obra de Jesus Cristo, a graça de Deus é derramada sobre todos os grupos humanos, de onde ela haverá de salvar um povo de quaisquer níveis de pecado, não importa, resgatando-os exclusivamente como um povo para Deus em sua santidade. Esta deve ser a motivação missionária por excelência. E é isso que nós vemos em toda a instrução bíblica. Quando na lei de Moisés ainda, nós lemos Moisés dizendo, olha, medita nessa lei dia e noite, ama o Senhor do teu coração, inculca na cabeça dos teus filhos ao sentar, ao levantar. O que ele está dizendo? Seja você instrumento de instrução dos seus. Isso não é um privilégio dos especialistas. Gente, preste atenção. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estive na Nova Zelândia, um país que se secularizou de uma forma muito rápida, foi que o grupo que resistiu a essa secularização entendeu que era preciso enfrentar a guerra de frente e que não bastaria os cultos públicos para permanecer fiel. As famílias que conheci me impactaram porque eu percebi piedade maior do que na minha própria vida e na minha família. Leigos, não eram pastores, eram pessoas que disseram, o mundo está matando aqui. Se nós não reagirmos, juntando, dando unidade, trazendo a instrução, o culto, a adoração para dentro de casa, conversando estas coisas, foi assim que aquelas famílias resistiram e estão resistindo hoje. Mas preste atenção, o nosso mundo ocidental está se secularizando cada vez mais e mais rapidamente. Está se afastando dos princípios bíblicos. Você não dará conta, nem a sua família, de preservar a piedade, vindo simplesmente na escola dominical e achando que está fazendo tudo. É preciso assumir uma contracultura bíblica, dizer, Senhor, na minha limitação, me use para entender melhor a fé e comunicar a fé na minha própria casa. Creia que Jesus salva pecadores, e Ele não ajuda religiosos, olha a diferença. Ele é salvador de pecadores. Confesse os pecados a Deus, inclusive de negligência. Pessoas que estão há anos na igreja e parece que não amadurecem no conhecimento bíblico, fica naquele leitinho a vida toda. É hora de nós amadurecermos, aprofundarmos nosso conhecimento de Deus e sermos instrumentos mais eficazes em suas mãos. Creia no poder de Cristo de alcançar, perdoar, transformar, estar presente conosco. Esforcemos-nos neste envolvimento, deste ministério no mundo todo.
Porque da mesma forma como por onde Paulo passou e plantou igrejas, estas igrejas também estavam atentas à obra que estava ocorrendo no mundo como um todo. Anuncia o evangelho do perdão, da salvação e da santificação. Creia em Cristo, busque o conhecimento bíblico para conhecer Deus e servi-lo melhor. De que maneira esta passagem bíblica afeta a minha vida? De que maneira eu sou desafiado por esse texto a sair mais próximo do meu Senhor? Qual é a área da minha vida que eu preciso de graça? Como que Cristo pode ser o suprimento que eu preciso? Vou citar você de novo, pai, aqui, nós conversamos essa semana, né? Você falou, a pessoa disse, você não precisa mais de graça, de mais graça, precisa de menos eu. E aí eu concordei com ele, que é verdade. Quando nós perdemos o foco de Cristo e olhamos em nós, há uma pequena diferença, eu preciso de mais graça, do dizer, eu preciso mais de graça. Preciso de mais graça, é como se Deus não estivesse dando graça suficiente. Agora, dizer, preciso mais de graça, estou dizendo, eu preciso da graça de Deus na minha própria vida. É o olhar apropriado com relação a quem somos e o que Deus nos supre em Cristo Jesus. A segunda verdade que o texto sagrado nos apresenta é que essa instrução bíblica nos apresenta a graça de Deus que revela-se educadora. E aí tem tudo a ver com instrução, né? Educadora para uma vocação. Veja o que diz os versículos 12 e 13. Diz o texto que a graça de Deus que se revelou, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Preste atenção. A graça de Deus se revela educadora. Você não pode dissociar uma coisa da outra. Você não pode dizer, é a educação que eu recebi na igreja que me tornou o que eu fiz. Não. A educação foi um instrumento da graça. A graça que salva também é a graça que edifica. De tal maneira que quando eu olho para a instrução, eu vejo a instrução como um instrumento da graça de Deus para me reformar, para me transformar, para tirar da minha cabeça minhocas que culturalmente tinha, ou familiarmente, ou tradicionalmente, seja lá o que for, passar a ter outras crenças e assim ser dirigido em uma nova resposta de vida. Por isso ele diz, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Porque nós temos uma carne ainda que milita contra o Espírito, dentro de nós, e nós temos as influências do nosso tempo. Olha como Paulo fala, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Presta atenção aqui. Uma das coisas que eu percebo, que vem especialmente sobre quem estuda teologia, e a gente fica encantado com a história da igreja, a época da reforma protestante, eu mesmo muitas vezes abriguei isso, que período glorioso, como seria bom se a gente vivesse novamente a Genebra dos dias de hoje e tal. Qual é o problema desse tipo de pensamento? É porque ela fica no saudosismo, e não consegue perceber que nós somos chamados para viver no único tempo possível de viver, o presente. Você não é chamado para viver no passado. No passado viveu o seu avô, viveu a sua bisavó, viveu o seu tataravô, viveram os reformadores. Aquele mundo não existe mais. E significativamente ele mudou no século XX. Nós não vivemos em uma sociedade de bases culturais e valores cristãos mais. E isso está ficando cada vez pior. Nós temos que entender que pela primeira vez na história do cristianismo, desde Constantino até o presente momento, o cristianismo não conta com nenhum Estado forte no mundo mais a seu favor. Desde Constantino até o século passado sempre teve. De trás para frente, Estados Unidos, nações europeias, o império que foi cristianizado, até Constantino. Nós vivemos dias semelhantes à igreja primitiva, quando nenhum governante era a favor do cristianismo. No máximo tolera, mas a favor não mais. E nós temos que discernir esse tempo e dizer como nesse tempo eu vivo para a glória de Deus. E para isso, alguém já falou, nós temos que voltar para o básico. Nós temos que voltar para a instrução bíblica em casa, para a adoração. Nós temos que voltar para uma postura de ser contra a cultura. Não funcionará mais aquele negócio de eu vou dar um bom exemplo, ser um bom funcionário, e as pessoas vão me entregar uma plaquinha no final do mês, de bom exemplo, que bom testemunho você deu, eu estou interessado na sua fé. Não! O bom exemplo hoje é questionado. Ser homofóbico, racista, sexista. O que seria o bom exemplo cristão é tido como criminoso e intolerante. Nós temos que entender que a pegada agora é uma outra realidade, é voltar para o básico de vida com Deus, de resistir aos pensamentos desta geração, para viver uma piedade segundo a vontade de Deus, não segundo os louvores do mundo.
A graça nos instrui no abandono às práticas pecaminosas do passado, recebendo a educação que nos capacita a viver a vida atual e cotidiana com os valores divinos: sensatez, justiça e piedade. A vida que aponta para Deus. Verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Por que, gente, isso está escrito aqui? Porque nós somos facilmente tentados a achar que a nossa vida é aqui. Os cristãos da época de Paulo, assim como os nossos, estão precisando ser lembrados dessa mesma verdade. O nosso porto final não é aqui. Quando eu começo a me encantar demais com essa vida aqui, eu vou assimilando os valores dessa vida e deixando os valores eternos para segundo e terceiro plano. E você percebe de forma prática, preste atenção, naquela preocupação e o desejo de muitos pais de que o filho passe no concurso público para você ter a vida garantida. Estude para ter boa nota no Enem e pegar aquela carreira que vai lhe deixar feliz, percebe? Eu não estou dizendo que nada disso é errado. O que eu estou dizendo é que nós estamos demasiadamente confiados nos recursos do presente, da presente geração. Quando a igreja experimentou perseguições, ela vê-se abalada. E aí ou você acredita na realidade que transcende a vida presente, que vai para a eternidade, ou você não aguenta os desafios que estão presentes. É isso que Paulo está dizendo, renegando essas paixões. Nós vamos viver no presente momento, mas preste atenção, de olho lá no nosso destino, que é a glória eterna com o Senhor. Aguardando, diz Paulo, a bendita esperança e a manifestação da glória. Para algumas pessoas é aguardando a bendita promoção e a licença-prêmio, não é? Ou a aposentadoria no teto. É isso que eu estou aguardando, eu não vejo a hora. Como cristãos, nós deveríamos estar dizendo, eu não vejo a hora de ver a grande licença-prêmio que Deus vai me dar dessa vida aqui. Eu não vejo a hora da eternidade garantida, aquela aposentadoria que não desgasta pela inflação que ela presença. É isso que eu não vejo a hora. Por aqui eu vou administrando. E que Deus me dê graça para não cair nas tentações que o dia a dia me colocará. O Senhor Jesus é o grandioso e glorioso. O que é que nós vemos aqui? Paulo mostra que é pela graça de Deus que a igreja é educada, aprendendo a viver o presente momento, discernindo o que é que está acontecendo, quais são os valores, onde pega a crítica hoje, nesse momento, aquilo que não agrada a Deus, para, baseado no nosso chamado eterno da vida futura, vivermos na expectativa dessa manifestação gloriosa de Deus em Cristo Jesus. O ensino é que a graça de Deus que nos salva é também a força motriz para a educação cristã. Eu não apenas aguardo o céu, eu sou educado por essa graça para viver aqui, reorientando a minha mente e o meu coração, reconhecendo um padrão de vida mais elevado que vem dos céus, a santificar as minhas relações todas, a viver a transitoriedade da vida pautado pela eternidade com Deus. Isso me faz lembrar o período medieval, quando os herdeiros do trono e os nobres tinham responsabilidades e recebiam treinamentos variados, pois eles eram treinados para ocupar os postos aos quais eles foram destinados pela interpretação, a vocação divina pela providência para ocupar. Esta ideia de que Deus tudo dirige e Ele me deu uma vocação, inclusive natural aqui, eu vou cumpri-la de uma maneira piedosa, porque até a ação bélica poderia e deveria ser feita de uma maneira piedosa. Mas isso a gente pode falar em uma outra ocasião. Querido, pense um pouquinho. O que você precisaria aprender na sua vida cristã sobre ser cristão? Você acha que nós estamos de licença aqui, estamos como num resort, o mundo é um palco de divertimento em que apenas eu trago um conjunto de regras para viver? Não é. É uma batalha. Dentro de nós, com a natureza adâmica que ainda resiste, fora de nós, com uma sociedade que não conhece a Deus e que se afasta ainda mais, e espiritualmente também, porque temos opositores espirituais. Temos essas frentes. Por isso nós devemos estudar a Bíblia com afinco, não simplesmente cumprir tabela, fazer aquele plano de leitura, dizer o que a palavra está a me dizer hoje, fazer uso dos recursos que a palavra de Deus nos dá. Essa proposta de instrução ampla e variada é extremamente necessária da vida da igreja,
uma instrução básica para os iniciantes, um intermediário para aqueles que já caminharam um certo tempo na fé, e uma instrução profunda para aqueles que estão mais maduros, para sermos instrumentos mais eficazes em nossa geração. Humildemente avalie a sua postura. Que práticas precisam ser reformuladas na sua vida? Que aspectos você percebe que está sendo negligente ou tem fraqueza espiritual ou ineficácia na sua vida? E como em Deus, na sua palavra, isso pode ser mudado em Jesus Cristo? Dirija a sua mente para a eternidade, para a santidade de Deus. Cristo não é uma filosofia, Ele é uma pessoa e é a fonte de toda a piedade que nós precisamos. Deixa eu dizer uma coisa boa, paradoxalmente, do reino de Deus. Toda vez que a graça de Deus nos alcança, ela mostra nossas incompetências, para que nós humildemente busquemos em Cristo o que em nós falta. E é assim que nós nos tornamos dependentes de Cristo. Isso é cristianismo. O cristianismo é precisamente aquela religião das pessoas que diz, sou carente, e Cristo tem, e Cristo é a fonte do que eu não consigo ser. E eu busco em Cristo o que eu preciso mudar. E esta realidade vem sobre nós, vai sobre os outros também. Paulo conclui esse texto no versículo 15, dizendo, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Aqui me parece bem aquela tensão típica de quem está fazendo uso da instrução bíblica. Se por um lado nós podemos ser tentados a achar que temos conhecimento e, portanto, autoridade suficiente para falar com altivez, ou temos uma dedicação suficiente para termos autoridade prática na vida para falar, nós incorremos numa tentação de orgulho e de prepotência. Aqueles que haverão de ser sinceros e forem objetos da graça de Deus, entenderão que são pecadores e falhos, e serão tentados a querer até nem assumir uma fala muito ousada que diz, a Bíblia diz que é melhor não ser muito mestre, porque senão a cobrança vai ser maior. Como é que resolve isso? Resolve da seguinte maneira, lembre-se que a autoridade é de Deus. A Bíblia é autoritária, absolutamente independente da minha vida. O que ela diz não depende de mim. Agora, ela diz primeiro para mim. Então, se eu quero instruir a vida de outras pessoas, eu tenho que me chegar a esse texto com humildade, dizer assim, o que eu preciso disso daqui? E você pode chegar, às vezes, à conclusão que aquilo que aquela pessoa está ao seu lado falando, ela pode até estar melhor do que você naquilo lá. E aí seja sincero e diz, olha, a verdade bíblica a esse respeito é essa. Eu ainda estou lutando para crescer nessa área daqui. Porque a autoridade é de Deus. O que Deus está falando através de Paulo para Tito aqui é o seguinte, diga essas coisas, repreenda, com toda a autoridade, ninguém te despreze, por N motivos que venha a desprezar. Por vários motivos nós podemos ser desprezados. Esta mensagem da satisfação deveria estar na boca de Tito, porque deveria ser a dinâmica da vida de toda a igreja verdadeira e saudável. E Tito não deveria permitir que ninguém o desprezasse no seu exercício pastoral de exortação à santidade. Pelo contrário, quando necessário, ele deveria repreender os fiéis, sabendo que é a palavra de Deus, mas entendendo que é em Cristo Jesus que todos, tanto ele quanto os seus ouvintes, encontram o que precisam. E eu vou terminar dando uma ilustração de um oficial que eu respeito e que veio conversar comigo depois de alguns anos estando afastado da docência do ministério na igreja. E disse, eu fui convidado para novamente ensinar na vida da igreja, e eu estou temeroso, porque eu percebo que eu sinto que eu não estou à altura deste ministério de falar. E eu disse para ele o seguinte, eu lhe conheço, eu sei que você é cristão sincero, estudioso das Escrituras, e o que eu recomendo para você é, anuncie para os seus alunos o Cristo que é para você. Aquele medo de querer ser pelos outros tido como um modelo imperfeito, ele diz, mostre para os outros o Cristo que você, na sua própria vida, tem precisado e tem buscado também. É assim que nós agimos. Nós chegaremos para os outros e falamos, por que Jesus é o objeto do meu amor, do meu encanto, é o meu Senhor? Porque Ele é gracioso, porque Ele perdoa, porque Ele santifica, porque Ele tem paciência, porque Ele não desiste de mim e nem de você. E essa instrução bíblica se mostrará eficaz a transformar a nossa vida e também a vida de outras pessoas. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, viva e eficaz, te louvando pela verdade de que a tua graça
é redentora, se mostra vencedora dos obstáculos que nos dividem por razões naturais, sociais, históricas, econômicas, étnicas, de sexo. A tua graça se mostra redentora para todos os segmentos, mas a tua graça, pela instrução bíblica, também se mostra educadora, e nós precisamos ser educados por ti, transformados em nossa compreensão, temos uma visão mais profunda, mais acurada da Escritura Sagrada e da época em que nós vivemos. Temos a nossa vida marcadas pelo temor a ti, Senhor Deus, não o temor dos homens, pelo amor a ti acima de tudo, não pelo amor às bênçãos que tu nos tens dado. Somos naturalmente incompetentes para isso, e por isso te louvamos pelo teu Filho Jesus, Redentor gracioso, nosso primeiro, mas também de tantos outros que tu tens chamado pela tua graça. Intercedemos em favor dos professores da escola dominical, daqueles que fazem uso do ministério da palavra, os oficiais presbíteros da igreja, professores, pastores. Intercedemos em favor de nós que somos pais desta primeira sala, primeira congregação, a mais difícil de ser trabalhada, que é a nossa própria casa. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não sermos negligentes, a levarmos uma instrução bíblica humilde, reconhecendo falhas, inclusive, dentro de casa, apontando para o Redentor que é Cristo e não somos nós. Ajuda-nos a mostrar para os nossos filhos que nós temos em Cristo nosso Salvador também, aquele que nos perdoa e a quem recorremos devido às nossas falhas. E assim ajuda-nos também nessa presente geração a sermos instrumentos eficazes em tuas mãos. Intercedemos em favor da escola dominical, do ministério da palavra desta igreja, Senhor Deus. Não apenas o púlpito, mas as diversas frentes. Capacita-nos a garimparmos mais profundamente e ricamente para acharmos o Senhor, que se revela pela tua palavra. E a tua graça, que perdoa, santifica, capacita. Ajuda-nos, Senhor Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém.